Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho aqui falar deste livro espetacular, que é Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho. Comprando este livro ou qualquer outro produto, desde que através dos links abaixo da Amazon, você colabora com o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Desde já eu agradeço a todos que têm colaborado. Se você está assistindo a este vídeo no dia da sua estreia, dia 24 de julho, saiba que amanhã, dia 25 de julho, o canal Diário de Leitura fará aniversário de 6 anos. E para comemorar eu vou fazer um sorteio incrível. Não percam, amanhã, às 10 horas da manhã, vocês saberão do que eu estou falando. Esta é a minha primeira experiência com o Bolanho. Eu cheguei com altíssimas expectativas, pois quase todas as pessoas que eu conheço e que já leram Bolanho amaram a sua narrativa. E eu decidi começar já com todo o gás, indo direto para uma de suas principais e mais extensas obras, que é Os Detetives Selvagens. E fiquei assim impressionado, porque a força da narrativa desse homem, o magnetismo que ele tem da escrita são incomparáveis. E ele consegue sustentar a sua atenção, o seu interesse, a sua curtição do momento de leitura ao longo dessas 600 páginas, mesmo que você não saiba quase sempre para onde ele está te levando, qual, afinal de contas, é o tema da história, enfim, por que cargas d'água estamos lendo este livro. E é preciso, desde logo, dizer que este não é um livro tradicional. Este não é um livro de narrativa linear, começo, meio e fim, um desfecho que resolve um problema que surgiu lá no meio. Não. Este é um livro diferente, com todas aquelas características de literatura contemporânea. Mas eu acredito ao mesmo tempo que ele tenha todas essas características e de uma forma exemplar, ou seja, elas estão muito bem realizadas, só que ao mesmo tempo ele é acessível. Porque há sim muita unidade nele. Não é uma coleção de fragmentos todos disparatados, que você assim, só a muito custo vai juntar num quebra-cabeça. Não é assim. Há personagens, há um fio narrativo em comum, mas não é um fio que necessariamente vai chegar a um desfecho tradicional. Enfim, do que trata Os Detetives Selvagens. Os Detetives Selvagens são divididos em 3 partes. Na primeira, que ocupa ali umas 100 e poucas páginas, nós temos o diário de García Madero. García Madero é um jovem mexicano, ali entre seus 17 e 18 anos, órfão, que é cuidado pelos tios. Os tios lhe enviam contra a sua vontade para uma faculdade de direito. Ele está ali ingressando naquele ambiente universitário, mas ele não quer fazer direito, o que ele quer é ser poeta. Ele queria ter entrado no curso de letras. Portanto, logo ele dá um jeito de se evadir clandestinamente da faculdade de direito, começar a frequentar oficinas de poesia e também as rodas de todos aqueles que estavam envolvidos com literatura. E essas rodas são aquelas rodas típicas, e principalmente quando pensamos na América Latina. Aquele ar underground, meio sem recursos, meio idealista, aquele ambiente universitário em que se bebe muito, que se faz muitas festas, em que se namora muito, em que se estuda pouco, mas que há muito também de amor genuíno pela arte, ambição de realizações no campo da literatura, tudo isso muito mesclado, e isso captura o García Madero de uma tal forma que ele mergulha nesse universo e esse universo transforma, e muita coisa acontece com ele. É sobre esse período de formação que nós vamos ouvir falar principalmente nesta primeira parte, que é o seu diário, de como ele, um jovem ali isolado, vai se descobrindo e vai descobrindo o mundo, vai descobrindo referências, pessoas, dinâmicas,
E tudo isso no espaço de 2 meses, porque o seu diário começa no dia 2 de novembro de 1975 e se encerra, pelo menos a primeira parte, em dezembro, 31 de dezembro daquele mesmo ano. E é impressionante como ele se transforma, como ele abandona a faculdade, como ele se torna independente em relação aos tios, faz inúmeros novos amigos, contatos, produz muito, se inicia sexualmente, porque até então ele era virgem, e ele se envolve principalmente com 2 personagens que vão ser importantíssimos para a história. O chileno Arturo Belano e o mexicano Ulises Lima. A história se passa no México. Esses 2 são poetas e eles são os líderes de um movimento chamado Real Visceralismo. É um movimento poético, uma escola poética que tem ali seus adeptos, e é nessa roda principalmente em que o Garcia Madero faz a sua incursão ali pelo mundo, a sua descoberta do que acontece. E a gente não sabe muito bem o que é exatamente esse real visceralismo. Na verdade, nem o Garcia Madero conhece muito bem o que é isso. Ele mesmo o confessa. A gente sabe que isso tem relação com um outro movimento que surgiu lá nos anos 20, que teria sido liderado por uma figura mítica chamada Cesarea Tinajero, sobre a qual muito pouco se sabe, apenas que é a mãe aí do real visceralismo. E aí nós então vamos acompanhando principalmente a vida do Garcia Madero. É tudo muito cômico, é tudo muito interessante, é muito dinâmico. É óbvio, dá um panorama daquela sociedade mexicana da época, das aspirações dos jovens, do ambiente literário, das referências, né? Porque são muitas as referências. Eles meio que se contrapõem, se colocam numa situação de tensão em relação ao principal escritor mexicano da época, né? O Octavio Paz, inclusive ganhador do Prêmio Nobel. E aí a coisa vai se desenvolvendo, vamos tendo contato também com o que acontece com esses amigos, né, e novos conhecidos do Garcia Madero, até chegar um ponto de desfecho em que, por uma série de razões, né, que não vem ao caso eu detalhar agora, eles partem numa viagem, Garcia Madero inclusive, para Sonora, que eu entendo ficava ali ao norte do México. Um dos motivos da viagem, não era o único, é a busca pela Cesarea Tinajero, por sua obra, porque afinal de contas ela é essa inspiração, mas eles não conhecem sequer um poema dela. Essa viagem, que acaba tendo um início um pouco abrupto, acontece na noite do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro de 1976. E ali, então, há a quebra do diário do Garcia Madero, e o que passamos a acompanhar ao longo aí de, 400 páginas, são vários depoimentos a partir de janeiro de 1976, de vários personagens diferentes, a respeito principalmente de suas relações e do que aconteceu com Ulises Lima e Arturo Belano. A princípio, nós vamos tendo contato com alguns personagens que ainda não conhecíamos, mas logo começam a aparecer personagens que já haviam sido mencionados nos diários do Garcia Madero, que faziam parte ali do grupo dos real-visceralistas ou que o orbitavam. E esses personagens vão detalhando muito do que era a vivência ali do grupo, de como eles viviam, com quem eles se relacionavam, o que pensavam, o que aconteceu entre eles e o Belano e o Lima. E isso vai avançando. Os diários, a não ser por um depoimento, que é o do Salvatierra, se não me engano, que ele vai falar mais propriamente da Cesarea, ele é um estudioso ali de poesia. Todos os outros, eles vão tendo uma progressão cronológica. Então, começamos em janeiro de 76, acho que há mais de um depoimento em janeiro de 76, depois vamos para fevereiro, março, e assim por diante, até 1996. Passamos ao longo de 20 anos de depoimentos, pessoas muito díspares, falando sobre o que
teve de acontecimentos na vida de Belano e de Lima. E foram muitas as coisas que aconteceram. A princípio, nós temos contato aí com esses personagens que nós já conhecíamos. Mas à medida que Arturo Belano e Ulisses Lima vão vivendo, vão mudando de cidade, eles vão para a Europa, eles vão para a Espanha, para a França, para Israel, para Paris, para a África, inclusive, em determinado momento, nós vamos tendo contato também com essas pessoas que eles foram conhecendo nesses lugares. Surge lá na frente um personagem que é alguém que nunca ouviremos falar e que vivia em Paris, mas nós já sabemos que, por exemplo, o Ulisses Lima estiver em Paris. Então, é sobre esse convívio com Ulisses Lima em Paris que ele vai falar. E assim, a narrativa vai se encadeando. De modo que é sim uma polifonia de vozes, mas não é um quebra-cabeça em que você não entende o que uma coisa tem a ver com a outra. Basicamente estão falando ou de Ulisses Lima ou de Arturo Belano. E isso através dos tempos. Esses depoimentos são recolhidos sempre que o Ulisses ou o Arturo já não estão mais com aquela pessoa. E o próprio Ulisses e o próprio Arturo nunca têm voz. Tudo o que aconteceu com eles é sempre referido por terceiros. E é interessante porque ele consegue sustentar sua atenção nessa investigação da vida. Tem muito de humor, tem muito de nonsense, tem muito de sátira. E ao mesmo tempo a gente vai aprofundando os nossos conhecimentos daquele ambiente ali cultural latino-americano e ibérico, né? Porque principalmente os latino-americanos de fala hispânica têm muita conexão com a Espanha, também com Paris. Então, esses jovens, né, intelectuais que depois vão para Paris e se consagram novamente nos seus países de origem, essa história tem muito de Brasil também e é um padrão na América Latina. Então, um pouco dos bastidores disso a gente acompanha aqui. E também é muito interessante notar que, na verdade, o que se está narrando aqui são vidas comuns. A gente dá para perceber um certo elemento de singularidade nessas vidas, mas ao fim e ao cabo são vidas comuns. E é interessante notar como dois personagens vão se desenvolvendo e andando pelo mundo enquanto pessoas comuns daquela época, dos anos 70 ao 90, e de como um grupo original, né, que era dos real-oficialistas e dos que os orbitavam, vai se espalhando, as relações vão se facelando e eles vão tomando novos rumos na vida. Às vezes eles reencontram, às vezes não. Então, esse núcleo, né, que se abre para o mundo é o que nós acompanhamos aqui também. As perguntas, no entanto, permanecem ao longo de todos esses depoimentos. Afinal de contas, por que nós deveríamos ter alguma curiosidade sobre a vida de Arturo Belano e Ulisses Lima? Por que eles são importantes? Afinal de contas, o que é essa história de real visceralismo? Quem é que está colhendo todos esses depoimentos? Para que essa pessoa está colhendo esses depoimentos? Ela quer saber exatamente das biografias de Arturo Belano e de Ulisses Lima? Ela é um pesquisador do real visceralismo? Ou ela busca outras coisas? E afinal de contas, o que aconteceu com García Madero? Porque García Madero, que era o narrador da primeira parte da narrativa, de repente nunca mais é referido, sequer referido por aqueles com quem ele conviveu, com quem ele namorou e se relacionou. Essas pessoas prestam inúmeros depoimentos e ninguém menciona esse cidadão. Esse cidadão que na verdade parecia ser o único com uma real vocação poética ali no grupo. Então, você fica ali muito imerso na narrativa, muito interessado nessas vidas que ao fim e ao cabo são comuns, e com essa perplexidade, por que essas histórias estão sendo contadas? Quem está contando? Quem está fazendo essa investigação? Por fim, voltamos
com o encerramento dos depoimentos em dezembro de 1996, a ter acesso ao diário de Garcia Madero, ali de onde ele parara, no começo de 1976. Como vocês se lembram, eles tinham saído numa road trip mesmo, em busca de Cesare Tinarrero e também em fuga lá de um determinado cidadão que queria matá-los. E aí a gente vai acompanhar essa fuga, né? Então tem todo aquele clima de viagem pelos desertos mexicanos, num carro a alta velocidade, conversas ali naquele carro, paradas, buscas, investigações. Porque afinal de contas, além de fugirem, eles estão buscando Cesare Tinarrero, patriarca do real visceralismo. E quem sabe nós, leitores, agora poderemos saber o que cargas d'água é esse real visceralismo. E ali então está o Garcia Madero, o Ulisses Lima, o Arturo Belano e a Lupe, que é uma moça que na verdade era uma prostituta e que acaba embarcando com eles para fugir do cafetão e namorado, mais ou menos, que estava querendo matá-la. Então, vamos acompanhando isso, tem uns diálogos bem bacanas, é tudo muito engraçado, ao mesmo tempo tem toda aquela tensão da fuga, da possibilidade de um ataque iminente aí desse cafetão da Lupe. E o Garcia Madero continua ali doidão, porque, enfim, nossa, pensar que em 4 meses ele saiu de onde estava, um moço tão comum, tão trivial, virgem, para quem ele era agora, né, um fugitivo, alguém andando a 180 km por hora pelos desertos do México em busca de uma poeta esquecida. Enfim, tudo isso dá uma certa aura de glória, de singularidade para o Garcia Madero. E aí rumamos para o final da história. Porém, não vou especificar qual é o final da história, mas o que permanece são várias das dúvidas que eu já elenquei aqui, e a gente fica pensando, afinal de contas, o que é que o Roberto Bolanho fez com a gente nesse livro? Porque não dá pra falar que ele é decepcionante. Você sente que ele não vai ter um final convencional, um desfecho esclarecedor, que dá tudo uma unidade óbvia. Você já percebe que isso não vai acontecer e não acontece mesmo. E você chega ao final, eu pelo menos satisfeito. Foi uma experiência incrível conhecer essas histórias, entrar nesse ambiente. Mas por quê? Por que determinadas histórias devem ser narradas? O que há para ser prestado atenção aqui, na verdade, é, sei lá, uma descrição do México e da América Latina em determinada época, certos círculos artísticos e intelectuais do período. Um pouco porque de fato há essa característica de retrato no livro. Mas não é só isso. Eu acho que também essa questão das interações humanas de um grupo e depois das várias linhas de vida, né, que essas pessoas tomam diferentes, que às vezes se entrecruzam e às vezes não. Isso também é algo que subjaz o texto. E eu acho que também subjaz aqui aquela questão da força que a narrativa tem de tirar o que é normal e o que é cotidiano e esquecível, dessa indistinção do esquecimento, e trazer isso, a lembrança, a configuração de uma obra de arte, portanto, a possibilidade de ser lembrado amanhã. Mais do que existir algo que justifique você ser célebre amanhã, algo prévio, o próprio ato de fazer-se célebre é o que importa no final das contas, talvez mais do que uma substância prévia. E então aqui o Bolanho pretende também mostrar que muitas vezes dessas taras que temos, né, por movimentos literários, escolas literárias, certos personagens, ficcionais ou não, né, literatos, artistas, etc., tem muito do nosso interesse em observá-los, mais do que na própria substância interessante da vida dessas pessoas. Essa importância toda é mais uma miragem, somos nós que atribuímos essa importância a essas pessoas. E de modo que, se a nossa vida também fosse narrada nesse formato,
ela também seria interessantíssima e as pessoas leriam com gosto, apesar de que, antes disso acontecer, pensaríamos que jamais poderíamos ser objeto de um livro interessante. O que eu acho muito bacana também aqui é perceber esse ambiente intelectual, porque esse ambiente intelectual, ele realmente existiu. Esses jovens ambiciosos pulularam e pululam ainda pela América Latina. E mais ou menos segundo essas dinâmicas que são retratadas no livro. De modo também que o livro não deixa de ser uma homenagem a esses ideais que surgem no cotidiano, na vida mais pedestre, essas pessoas que querem se notabilizar, que amam a poesia, que amam a literatura, que amam essas artes que tendem, né, a esse lugar de destaque, ao cânone. De como muitos desses se perderam pelo caminho, assim como no final Arturo Belano e Ulisses Lima se perderam pelo caminho. Se nós pararmos para buscá-los, né, reencontrá-los, talvez essas histórias produzam tantas histórias interessantes quanto a que é contada em Os Detetives Selvagens. Eu também me senti um pouco assim, um outsider nesse livro, no seguinte sentido. A história se passa preponderantemente no México, mas também há muitas referências a outros países da América Latina e ao circuito, né, América Latina e Espanha. E é impressionante como são vivas as referências, né, aos escritores guatemaltecos, cubanos, nicaragüenses, argentinos, uruguaios, chilenos, ao pessoal do Caribe, ao pessoal da Espanha. Você percebe uma comunidade ali viva de referências, de pessoas que se leem, pessoas que dialogam. E é evidente que o Brasil, nós, né, esse país enorme na América Latina que falamos, no entanto, português, não estamos inseridos nessa dinâmica mais viva. Nós não fazemos parte dela, nós não somos referidos, os nossos escritores não são mencionados aqui. E tampouco nós vivemos mencionando esses escritores nas nossas próprias interações. De modo que, se você é mexicano, você pode contar com uma certa fraternidade com seu amigo chileno, com seu amigo peruano, boliviano. Ao passo que nós aqui, brasileiros, parecemos estar meio soltos, meio sozinhos na América Latina. E como também no nosso processo de independência, nós acabamos cortando muitas relações com Portugal, né, que poderia ser esse nosso confrade, esse isolamento se torna ainda mais doloroso. Fiquei muito inspirado a pesquisar mais a respeito, né, da América Latina em todos os seus aspectos, a começar pelo literário e histórico, e dessa nossa singularidade, ou melhor, desse nosso isolamento em relação aos nossos vizinhos. Eu inclusive separei aqui um livro que os meus amigos Edna e Almasta me presentearam, chamado História da América Latina, né, que vai ser uma breve introdução a esses estudos. E também há toda uma série de vídeos produzidas na USP e disponíveis no YouTube sobre a América Latina, sobre a própria formação, né, desse conceito. Porque o próprio conceito é problemático. Nós brasileiros não nos identificamos como latino-americanos. Talvez fosse muito mais pertinente falar em América Hispânica e América Portuguesa, ou se fôssemos falar em termos do nosso continente em América do Sul, porque é algo um pouco mais neutro, mais geográfico e menos cultural. Em termos de cultura, eu penso que nós não temos esses mesmos laços com os irmãos hispano-americanos, de modo a podermos dizer que integramos essa mesma comunidade. Enfim, pessoal, eu espero que eu possa ter conseguido fazer uma aproximação suficiente a respeito desta obra do Roberto Bolanho. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, sigam-me nas minhas outras redes sociais, todos os links estarão aqui embaixo. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!